Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, domingo, estamos aqui entrando no dia 188, onde no Antigo Testamento iremos ler o livro de Jó, capítulos 12, 13 e 14, e depois pularemos para o Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Que já é o último capítulo da carta. Tudo bem? Em breve estarei posicionando a webcam. Agradeço a todos pelas orações. Hoje, domingo, 7 de dezembro de 2025. Eu já fui para a minha escola bíblica dominical, foi uma bênção. Eu creio que também você foi. Não deixe de participar, leve você e sua família para a escola bíblica dominical, tudo bem? São 11h53 da manhã. Iremos aqui começar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais uma vez estar aqui diante da tua poderosa palavra. Já são, meu Senhor, 188 dias que tu tem permitido a leitura dela. Abençoa grandemente, Pai, a minha vida e todos aqueles que estão orando por esse projeto, para que possamos terminar a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse no prazo de 365 dias. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, abençoa esta leitura, repreende toda interrupção humana ou espiritual diante desses minutos da qual estaremos aqui perante a tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela paz que tu nos tem dado. E se há alguém aqui, meu Pai, precisando da tua mão misericordiosa, que o Senhor venha a agir, meu Senhor, e salvar, restaurar, restituir, meu Senhor, e confortar corações. Te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo. Abençoa esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jó, capítulos 12, 13 e 14. Jó, capítulo 12, tem como subtítulo: Jó defende-se das acusações de seus amigos. Versículo 1 fala: Então Jó respondeu e disse: Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu, que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam ao Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará, e até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda carne humana. Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba, e não se reedificará, e a quem ele encerra, não se abrirá. Eis que ele retém as águas, e se secam, e as larga, e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis, e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e os faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas,
sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Vamos agora para Jó, capítulo 13. Tudo bem? Versículo 1 fala: Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele enunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombaria dele, como se zomba de qualquer homem. Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Versículo 14. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faze comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei, e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos, e observa todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste, a qual rói a traça. Vamos agora para o último capítulo, capítulo 14, que tem como subtítulo Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Versículo 1 fala: O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse.
e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia: afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Mas agora conta os meus passos. Não está tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo da montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída, Jó capítulo 12, 13 e 14. Vamos agora terminar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós iremos ler todo o capítulo 3. Tem como subtítulo Exortações diversas e saudações. Versículo 1 fala: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós queremos aqui te agradecer, meu Pai, pela leitura da tua poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandemente a nossa vida e que possamos continuar perseverando neste projeto. Abençoa o dia de domingo, Pai, logo mais, onde iremos te cultuar nas nossas congregações. Dá culto abençoado, vem salvar, vem curar, vem libertar, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Te oro, Pai Santo, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais um dia vencido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o nosso plano de leitura. Está aqui dia de número 188, Jó, capítulos 12, 13 e 14. Foi a leitura do Antigo Testamento. E depois terminamos o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3.
Hoje, domingo, 7/12/2025. Tenham todos um excelente domingo, participem do culto logo mais à noite nas congregações e que tenha um dia de paz e livramento. Muito obrigado pelas orações e continue orando por este projeto, em nome de Jesus. Até mais.